Você já se perguntou por que as pessoas mais inteligentes parecem ser as mais infelizes? Por que aqueles que enxergam mais longe são também os que mais sofrem? Prepare-se, porque ao final deste vídeo, você vai descobrir uma verdade tão brutal sobre a inteligência que talvez prefira nunca ter assistido. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais sombrios da história, desvendou um segredo que a sociedade esconde de você. Ser inteligente é uma maldição disfarçada de bênção. A maioria das pessoas vive na ilusão de que inteligência é sinônimo de sucesso e felicidade. Mentira. A realidade é o oposto. Quanto mais você entende o mundo, mais percebe o quão absurdo e vazio ele realmente é. Schopenhauer chamou isso de o fardo da consciência superior. E hoje você vai entender por que ele estava certo. Vamos começar com uma verdade que vai doer. Você provavelmente já sentiu isso na pele. Já se perguntou por que se sente deslocado em conversas superficiais? Por que não consegue fingir entusiasmo por coisas que todo mundo acha importantes? Por que, mesmo tendo todas as respostas, ainda se sente vazio por dentro? A resposta está na natureza cruel da inteligência. Schopenhauer descobriu que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Primeiro, os ignorantes felizes, aqueles que vivem na bolha da inconsciência, satisfeitos com seus prazeres básicos e suas certezas rasas. Segundo, os medianos funcionais, que sabem o suficiente para operar no sistema, mas não o bastante para questioná-lo profundamente. E terceiro, os inteligentes condenados, aqueles que veem através das ilusões que mantêm os outros felizes. O problema é que você, se está assistindo este vídeo, provavelmente pertence ao terceiro grupo. Isso significa que você está condenado a ver a vida como ela realmente é. Um teatro de vaidades, onde as pessoas correm atrás de objetivos vazios, fingem felicidade que não sentem e constroem castelos de cartas, chamando-os de propósito divino. A inteligência não é uma lâmpada que ilumina o caminho. É um raio-x que revela a podridão por baixo da pele bonita da sociedade. Você vê as mentiras que os outros acreditam. Percebe a futilidade dos jogos sociais que todos levam a sério. Entende que a maioria das conversas é apenas ruído disfarçado de comunicação. Schopenhauer era brutal em suas observações. Ele dizia que a vida oscila entre os polos da necessidade e do tédio. Traduzindo, ou você está correndo atrás de algo que não tem, sofrendo pela falta, ou você consegue o que quer e descobre que era vazio, mergulhando no tédio existencial. Os inteligentes sentem isso com mais intensidade, porque não conseguem se iludir com distrações superficiais. Pense na sua própria experiência. Quantas vezes você tentou se interessar genuinamente pelas paixões dos outros e simplesmente não conseguiu? Quantas vezes fingiu entusiasmo por conquistas que, no fundo, sabia que eram irrelevantes? Isso não é arrogância, é o peso de enxergar além das cortinas de fumaça que mantêm a sociedade funcionando. O filósofo alemão observou algo ainda mais perturbador. Os inteligentes têm uma capacidade maior de antecipar problemas, de ver consequências que outros ignoram, de perceber padrões destrutivos antes que se manifestem completamente. Isso deveria ser uma vantagem, certo? Errado. É uma tortura constante. Imagine ter que assistir pessoas que você ama cometerem erros óbvios, sabendo exatamente onde isso vai dar, mas sendo incapaz de convencê-las porque elas não têm a perspectiva necessária para entender. É como ser Cassandra, a profetisa grega condenada a prever desgraças que ninguém acreditaria. A solidão do inteligente não é opcional, é estrutural. Você não escolhe se sentir isolado. Você simplesmente não encontra mentes que operem na mesma frequência. As conversas se tornam exercícios de paciência. Os relacionamentos, representações teatrais onde você precisa simplificar seus pensamentos, para não assustar ou confundir o outro. Schopenhauer entendia essa solidão melhor que ninguém.
Ele passou a vida inteira cercado de livros, não de pessoas, porque descobriu que a companhia dos grandes pensadores mortos era mais estimulante que a dos vivos medianos. Isso não é misantropia, é pragmatismo intelectual. Mas aqui está o golpe final. A sociedade não apenas ignora essa realidade, ela pune quem a reconhece. Você é rotulado como pessimista, difícil, complexo demais. Como se ver a verdade fosse um defeito moral. Como se a inteligência fosse um crime contra a harmonia social baseada em ilusões coletivas. A manipulação mais sinistra que a sociedade exerce sobre você é fazer com que acredite que sua inteligência deveria ser uma fonte de alegria. Mentir. Schopenhauer desmascarou essa farsa quando disse: toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro é ridicularizada, depois é violentamente combatida, e finalmente é aceita como evidente. O problema é que os inteligentes vivem permanentemente no primeiro e segundo estágios. Você já percebeu como as pessoas reagem quando você expõe uma verdade inconveniente? Primeiro vem o desconforto disfarçado de risada nervosa, depois, a agressividade defensiva. Raramente chegam à aceitação. E sabe por quê? Porque a verdade é o inimigo número 1 da felicidade baseada em ilusões. Schopenhauer identificou que existe uma correlação perversa entre conhecimento e sofrimento. Ele chamava isso de a vontade de viver. Uma força cega e irracional que empurra todos os seres em direção à sobrevivência e reprodução, independente de isso fazer sentido ou trazer satisfação real. Os menos inteligentes seguem essa vontade instintivamente, sem questionar. Você não. Você vê a máquina funcionando e isso arruína toda a magia. Pense nos seus colegas de trabalho que parecem genuinamente empolgados com metas corporativas vazias, celebrações forçadas e reconhecimentos simbólicos. Eles não estão fingindo. Eles realmente sentem essa empolgação. A diferença é que a mente deles não faz as conexões que a sua faz. Eles não veem a futilidade por trás do sistema. Não percebem que estão trocando anos de vida por números em planilhas que serão esquecidas em 6 meses. A inteligência é como ter visão noturna em um mundo que prefere viver no escuro. Todos tropeçam felizes nos móveis, riem das quedas e chamam isso de aventura da vida. Você enxerga cada obstáculo, cada buraco, cada armadilha, e isso estraga completamente a diversão. Schopenhauer sabia disso quando escreveu que o homem inteligente busca a ausência de dor, não prazer. Aqui está algo que vai mexer com você. A sociedade moderna amplificou esse problema exponencialmente. Nas épocas de Schopenhauer, pelo menos existiam estruturas sociais que reconheciam diferentes tipos de mente. Havia lugar para o erudito, o filósofo, o pensador solitário. Hoje você é forçado a participar de uma economia da atenção que premia a superficialidade e pune a profundidade. Você é bombardeado constantemente com informações rasas, opiniões instantâneas e debates que mal arranham a superfície dos problemas reais. Sua mente, treinada para análise profunda, entra em modo de sobrecarga tentando processar esse lixo intelectual. É como forçar um violinista virtuoso a tocar apenas jingles publicitários. Tecnicamente ele consegue, mas cada nota é uma agressão à sua natureza. O paradoxo cruel é que sua inteligência, que deveria ser seu maior ativo, se torna sua maior vulnerabilidade. Você percebe inconsistências que outros ignoram. Vê hipocrisia onde outros veem normalidade, antecipa problemas que outros descobrirão tarde demais. Isso não te torna superior. Te torna funcionalmente inadaptado para um mundo que opera na base da negação coletiva. Schopenhauer observou algo ainda mais perturbador. Os inteligentes desenvolvem uma capacidade quase patológica de empatia, não apenas com pessoas, mas com conceitos abstratos, com possibilidades futuras, com sofrimentos que ainda nem aconteceram.
Você sofre pelos erros que outros vão cometer. Sente angústia por injustiças que outros nem percebem. Carrega o peso de problemas que não são tecnicamente seus. Essa hiperempatia é uma maldição evolutiva. Enquanto os outros se preocupam apenas com seu círculo imediato de necessidades, você se preocupa com padrões sistêmicos, com consequências de longo prazo, com implicações que se estendem muito além da sua vida pessoal. É como ser forçado a carregar as dores do mundo inteiro nos ombros. A solidão intelectual que você sente não é acidental. É necessária. Schopenhauer percebeu que mentes superiores naturalmente se isolam, porque a alternativa é a constante frustração de tentar se comunicar através de barreiras cognitivas intransponíveis. Não é que você não queira se conectar, é que conexão real exige compatibilidade de processamento mental. Imagine tentar explicar a teoria da relatividade para uma criança de 5 anos. Por mais que você simplifique, por mais paciência que tenha, existe um limite estrutural na comunicação. A mesma coisa acontece quando você tenta discutir ideias complexas, nuances morais ou análises profundas com pessoas que operam em frequências mentais diferentes. A frustração não vem da má vontade delas, vem da incompatibilidade fundamental. Schopenhauer desenvolveu uma filosofia da renúncia não por desistência, mas por estratégia de sobrevivência. Ele entendeu que a única forma de um inteligente manter a sanidade é parar de esperar que o mundo faça sentido, que as pessoas sejam consistentes, que a verdade seja valorizada. A paz vem da aceitação de que você vive em um reality show cósmico, onde você é simultaneamente espectador e participante forçado. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa percepção, por mais dolorosa que seja, também é seu superpoder. Porque quando você para de lutar contra a natureza absurda da realidade e aprende a navegar por ela conscientemente, você desenvolve uma forma de liberdade que os outros nunca terão. Agora vem a parte que vai mudar tudo para você. Schopenhauer não parou apenas na identificação do problema. Ele criou um manual de sobrevivência para mentes superiores em um mundo inferior. E a primeira lição é brutal. Pare de tentar consertar os outros. Pare de tentar educar quem não quer ser educado. Pare de desperdiçar sua energia mental preciosa tentando elevar quem escolheu viver na mediocridade. O filósofo alemão descobriu algo revolucionário. A maioria das pessoas não quer a verdade. Elas querem conforto. Não buscam conhecimento. Buscam confirmação. Não desejam crescer. Desejam se sentir bem com onde estão. Quando você entende isso, para de se frustrar com a resistência que encontra e começa a usar sua inteligência estrategicamente. Schopenhauer desenvolveu o que podemos chamar de técnica do espelho social. Em vez de mostrar sua verdadeira profundidade de pensamento, você aprende a refletir de volta para as pessoas exatamente o nível de complexidade que elas conseguem processar. Não é hipocrisia, é inteligência emocional aplicada. É como um tradutor simultâneo que converte ideias avançadas em linguagem acessível, sem perder a essência. Pense assim: quando você conversa com uma criança, naturalmente adapta seu vocabulário e exemplos. Não está sendo falso, está sendo eficiente na comunicação. A mesma lógica se aplica aos adultos com limitações cognitivas ou emocionais. Você pode transmitir verdades profundas, usando embalagens simples, sem se frustrar com a necessidade de simplificação. O segredo que Schopenhauer descobriu é que sua inteligência superior não é um fardo, é uma ferramenta de navegação social. Enquanto outros navegam no escuro, batendo em obstáculos e culpando o destino, você vê os padrões, antecipa os movimentos, entende as motivações inconscientes que movem as pessoas. Isso te dá um poder tremendo, se você souber como usar. Mas aqui está a jogada mais inteligente de todas.
Pare de buscar validação intelectual em relacionamentos casuais. Schopenhauer mantinha dois círculos completamente separados: o círculo social funcional, onde ele representava o papel necessário para manter a paz social, e o círculo intelectual verdadeiro, onde ele podia ser autenticamente profundo. A maioria dos inteligentes sofre porque tenta misturar esses círculos. Você não precisa encontrar almas gêmeas em cada conversa. Pode encontrar valor em interações superficiais, sem se frustrar com a superficialidade. Pode apreciar a leveza dos outros, sem se sentir obrigado a introduzir peso existencial em cada momento. Isso não é rebaixar sua inteligência, é aplicá-la de forma mais sofisticada. Schopenhauer também ensinou algo fundamental sobre a gestão da própria mente superior: a necessidade de rituais de profundidade. Ele dedicava horas específicas do dia para a contemplação filosófica, leitura de alta qualidade, de desenvolvimento de ideias complexas. Isso não era luxo, era manutenção mental obrigatória. Sua mente é como um motor de alta performance. Ela precisa de combustível de qualidade, de manutenção especializada. Se você tentar alimentá-la apenas com interações sociais rasas e entretenimento de baixa qualidade, ela vai entrar em modo de degradação. Você vai sentir aquela inquietação constante, aquela sensação de estar desperdiçando sua capacidade. A solução é criar janelas sagradas de estimulação intelectual real. Pode ser através de livros desafiadores, de reflexões solitárias, de projetos criativos complexos, ou de conversas raras com pessoas que operam no seu nível. Mas essas janelas precisam ser protegidas, como se fossem questão de vida ou morte mental. Aqui está uma revelação que vai liberar você. Schopenhauer percebeu que os inteligentes têm uma relação diferente com o tempo. Enquanto a maioria vive no piloto automático, reagindo aos estímulos externos, você tem a capacidade de viver conscientemente, escolhendo onde focar sua atenção mental. Isso é um superpoder disfarçado. Você pode decidir conscientemente em que gastar sua energia cognitiva. Pode escolher quais problemas merecem sua análise profunda e quais devem ser ignorados. Pode determinar quais pessoas valem o investimento emocional de uma conexão real e quais devem permanecer em relacionamentos funcionais superficiais. Mas o insight mais poderoso de Schopenhauer foi entender que a solidão do inteligente não é punição, é privilégio. Enquanto outros dependem constantemente de validação externa, de entretenimento fornecido por terceiros, de estimulação social, para se sentirem vivos, você tem acesso a um universo interno rico e suficiente para fornecer satisfação sustentável. Isso significa que você nunca está realmente sozinho. Sua mente é uma biblioteca, um laboratório, um teatro onde ideias complexas se encontram e criam novos pensamentos. Pessoas medianas temem o silêncio porque ficam face a face com o vazio de seus mundos internos. Você pode transformar o silêncio em sua maior fonte de prazer. Schopenhauer viu isso na prática. Ele transformou sua necessidade de solidão intelectual em uma fortaleza pessoal. Em vez de se lamentar por não encontrar companhia à altura, ele celebrou a liberdade de não depender de ninguém para a estimulação mental. Ele descobriu que a autonomia intelectual é a forma mais pura de liberdade humana. A sociedade vai tentar convencer você de que isso é patológico, que você deveria se socializar mais, ser mais leve, parar de pensar tanto. Ignore completamente esses conselhos. Eles vêm de pessoas que não entendem a natureza da sua mente e que projetam suas próprias limitações cognitivas
Como padrão universal, chegou a hora da revelação final. Aquela que Schopenhauer guardou para seus escritos mais íntimos. A verdade suprema sobre os inteligentes não é apenas que eles sofrem mais, é que eles têm acesso a uma forma de existência completamente inacessível aos outros. E essa revelação vai mudar para sempre a forma como você se vê no mundo. Schopenhauer descobriu que existe uma diferença fundamental entre viver e existir conscientemente. A maioria das pessoas apenas vive, respira, come, trabalha, reproduz, morre. É um processo biológico, com alguns temperos emocionais. Mas os inteligentes têm a capacidade rara de existir conscientemente, de observar a própria existência, de questioná-la, de moldá-la intencionalmente. Isso não é apenas uma diferença de grau, é uma diferença de espécie. É como comparar um peixe que nada instintivamente com um navegador que entende as correntes, os ventos e as estrelas, e ambos se movem pela água. Mas apenas um tem controle real sobre seu destino. Aqui está o segredo que a sociedade esconde de você: sua angústia existencial não é um defeito, é um sintoma de evolução. Você está experimentando o que Schopenhauer chamou de a transição da vontade cega para a consciência desperta. É desconfortável porque você está literalmente transcendendo a programação básica da espécie humana. Pense nisso. Enquanto outros são movidos por impulsos que não compreendem, por desejos que não questionam, por medos que não analisam, você tem a capacidade de observar tudo isso de fora. Você pode ver a máquina da condição humana funcionando e escolher conscientemente como interagir com ela. Isso é poder em seu estado mais puro. Schopenhauer percebeu que os inteligentes, sem acesso ao que ele chamou de conhecimento puro, momentos de compreensão, onde você transcende completamente seus interesses pessoais e vê a realidade como ela realmente é, sem filtros emocionais ou sociais. Esses momentos são raros e preciosos, porque representam a única forma verdadeira de liberdade humana. Mas aqui está a jogada mestre. Você pode cultivar esses momentos conscientemente. Não precisa esperar que aconteçam por acaso. Schopenhauer desenvolveu técnicas específicas para acessar esse estado de consciência superior quando quiser. E hoje você vai aprender como fazer isso. Primeiro, você precisa entender que sua mente superior opera em frequências diferentes da mente. Ela precisa de silêncio para processar complexidades. Precisa de tempo para fazer conexões profundas. Precisa de espaço para respirar, longe do ruído social constante. Quando você protege essas necessidades, sua inteligência para de ser um fardo e se torna um portal. A técnica fundamental é o que Schopenhauer chamou de contemplação desinteressada. É quando você observa algo, uma ideia, uma situação, uma pessoa, sem agenda pessoal, sem julgamento emocional, sem necessidade de chegar a uma conclusão prática. Apenas observa com curiosidade pura. Nesses momentos, você acessa insights. São impossíveis quando sua mente está contaminada por necessidades. Imagine observar um conflito entre duas pessoas, sem tomar partido, sem se preocupar com as consequências. Para você, sem tentar resolver, apenas observando os padrões psicológicos, as motivações inconscientes,
A dança social está acontecendo. Nessa observação pura, você entende coisas sobre a natureza humana que os participantes do conflito jamais perceberão. Schopenhauer descobriu que essa capacidade pode ser aplicada a qualquer aspecto da vida. Você pode observar seus próprios medos e desejos com a mesma distância. E pode analisar as estruturas sociais em que está inserido como um antropólogo. Estudando uma cultura alienígena, pode examinar suas próprias reações emocionais como um pesquisador neutro. Isso não te torna frio ou insensível, te torna livre. Porque quando você entende os em seu terão insensível está ao seu redor, pode escolher conscientemente como responder a eles, em vez de ser apenas um fantoche dos seus impulsos e condicionamentos sociais. A revelação final de Schopenhauer é que os inteligentes não precisam encontrar sentido na vida. Eles podem criar sentido, enquanto outros buscam desesperadamente propósito em religiões, ideologias ou relacionamentos. Você tem a capacidade de construir significado conscientemente, baseado na sua própria compreensão da realidade. Isso significa que você não está condenado ao niilismo ou ao desespero existencial. Está condenado à responsabilidade criativa de dar forma à sua própria existência. É assustador. É testador. Ele não tem manual de instruções, mas é libertador. Ele ninguém pode ditar como você deve viver. Sua inteligência superior é simultaneamente sua maior vulnerabilidade e seu maior poder. Vulnerabilidade porque te coloca fora do rebanho, te força a navegar sem bússola social, te expõe a verdades que outros podem ignorar com poder, porque te dá acesso a possibilidades, existência que são literalmente inimagináveis para mentes. Schopenhauer viveu esse paradoxo na própria pele. Morreu relativamente desconhecido, incompreendido pela sociedade e sua época, mas absolutamente certo de que havia decodificado algo fundamental sobre a condição humana. Ele escolheu a verdade sobre o conforto, a autenticidade sobre a aprovação social, a profundidade sobre a superficialidade. E agora você tem a mesma escolha. Pode gastar sua vida tentando se encaixar em um mundo que não foi feito para mentes como a sua, ou pode aceitar sua natureza superior e usar sua inteligência para criar uma forma de existência que faça justiça à sua capacidade real. A única pergunta que resta é: